Olá! Bora mergulhar em uma das rodadas finais mais malucas e emocionantes da história do Brasileirão. Em apenas 90 minutos, o destino de vários times foi selado. Sonhos se realizaram e, para outros, o pesadelo se tornou realidade. Vamos entender direitinho como tudo isso aconteceu. Olha, o Flamengo já era o campeão, tá? Tinha levantado a taça com uma rodada de antecedência, mas não se engane, a festa deles foi só o pano de fundo pro drama de verdade. O que roubou a cena mesmo foi a briga por vagas nas competições continentais e, claro, a luta desesperada para não cair. Então, vamos armar o palco da decisão. Imagina o cenário: vários jogos acontecendo ao mesmo tempo, em estádios espalhados pelo Brasil. Cada gol, cada defesa, cada resultado parcial ia mudando em tempo real o futuro de um monte de clube. Era praticamente um filme de suspense sendo escrito ao vivo. E a tensão, meu amigo, era gigantesca. Vamos começar olhando para a parte de cima da tabela, porque enquanto uns lutavam com a corda no pescoço para não cair, outros estavam buscando a glória, aquela vaga tão sonhada na Libertadores ou na Copa Sul-Americana de 2026. E a foto final dos classificados ficou assim. Além do campeão Flamengo, times gigantes como Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense carimbaram o passaporte direto para a fase de grupos da Libertadores. Esse é o prêmio máximo, né? Traz prestígio e uma bela grana. Já o Botafogo e o Bahia vão ter que ralar um pouco mais, passando por aquelas fases preliminares super tensas. E ali, do 8º ao 14º lugar, equipes de peso como São Paulo, Grêmio e Corinthians garantiram seu lugar na Copa Sul-Americana. Agora, a grande história na parte de cima da tabela, sem dúvida, é a do Mirassol. Pensa só, na sua estreia na Série A, o time do interior de São Paulo não só ficou na elite, como terminou num incrível 4º lugar, garantindo vaga direta na Libertadores. E tem mais, hein? Eles não perderam um jogo sequer em casa no campeonato inteiro. Uma campanha simplesmente histórica. Mas agora, a gente chega no coração da nossa análise de hoje. A batalha é lá embaixo, no porão da tabela. Aqui, a matemática era cruel, a margem de erro era zero. A luta era simplesmente para se manter na elite do futebol brasileiro. Antes da bola rolar, a situação era exatamente esta aqui. Ceará e Fortaleza, os dois rivais cearenses, começaram o dia fora da zona de rebaixamento, em 15º e 16º, ou seja, só dependiam deles mesmos. Logo atrás, vinham Vitória e Internacional, que precisavam vencer e ainda ficar de olho nos resultados dos outros. A tensão era palpável, dava para cortar com uma faca. E então, chegamos no intervalo dos jogos. Os primeiros 45 minutos acabam e aquele cenário que parecia desenhado se transforma completamente. A tabela de classificação virou de cabeça para baixo e o drama tomou conta de vez. Com os resultados parciais do intervalo, uma reviravolta chocante. Ceará e Fortaleza, com seus empates momentâneos, estavam se salvando. E quem estava caindo nessa hora? Vitória e Internacional, que não conseguiam sair do 0-0 em seus jogos. De repente, o desespero trocou de endereço. Se o primeiro tempo já foi pura tensão, o segundo tempo foi uma verdadeira montanha-russa de emoções que, no fim, definiu o destino de cada clube nessa luta pela permanência. Pois é, a reviravolta foi total. Aquele cenário do intervalo foi completamente destruído no apito final. As vitórias cruciais que Internacional e Vitória conseguiram no segundo tempo, combinadas com as derrotas dos rivais cearenses, mudaram absolutamente tudo. Então, para entender o ponto da virada, o Internacional fez 3-1 no Bragantino e o Vitória marcou aquele gol salvador para vencer o São Paulo por 1-0. Ao mesmo tempo, o Ceará tomava a virada e perdia de 3-1 para o Palmeiras, enquanto o Fortaleza era derrotado por 4-2 pelo Botafogo. Em questão de minutos, a sabação virou condenação. E aqui está o veredito final e bem doloroso. Ceará e Fortaleza, que começaram o dia fora do Z4, acabaram se juntando à Juventude e Sport e foram rebaixados para a Série B de 2026. Um fim de campeonato simplesmente trágico para os dois maiores clubes do Ceará. Mas afinal, o que essa rodada final significa para o futebol brasileiro? O impacto vai muito além das 4 linhas. Esse número aqui, 3. Pode parecer pouco, mas ele carrega um peso enorme, especialmente para toda uma região do país. 3 dos 4 times rebaixados são do Nordeste: Ceará, Fortaleza e Sport. É um golpe duríssimo para o futebol da região, que perde muita representatividade e força na elite. Um dia que, com certeza, vai ser lembrado com muita tristeza por milhões de torcedores.
Então fica a reflexão, né? Para Inter e Vitória, ficou alívio, mas também a lição de que precisam melhorar muito. Para Ceará, Fortaleza e Sport, começa agora a dura jornada de volta à elite. E para o futebol nordestino, fica a pergunta de como se reerguer depois de um golpe tão forte. O apito final de 2025 com certeza vai ecoar por muito tempo.